Que ano foi quando você foi para Israel? Eu fui em Israel no ano 2009, se mal não lembro, foi em 2009 e eu voltei para a Venezuela em 2012. Quando você saiu da Venezuela, a Venezuela já estava em declínio ou ainda continuava sendo um lugar legal? Ainda não, porque eu lembro muito bem que eu voltei e já começava algumas coisas, por exemplo, as relações bilaterais entre ambas nações, Venezuela e Israel, começaram a estar quebradas. Mas foi pelo presidente que ele tirou uma maldição sobre o país e ele, então, o povo de Israel não tuvo, o governo de Israel não tuvo outra coisa senão já sumir, foi embora da embaixada e ali começaram os problemas. Porque eu lembro muito bem que eu voltei, depois disso foi muito difícil para mim encontrar outra visa, prolongar, fazer um pouco mais longo tempo em Israel, mas não deu. Então eu vou para a Grécia, depois Grécia, Espanha, e depois de Espanha eu voltei para a Venezuela. Eu me lembro que nem sequer tinha voz, não conseguia voz para a Venezuela. Não sei se você lembra aquelas conversas que nós, aqueles quando batíamos um papo falando disso, não encontro, era muito difícil. O meu irmão conseguiu um voo para mim, mas entrando por Colômbia e depois por terra, de ônibus, tá? De Colômbia para Venezuela, porque não deu para conseguir um voo diretamente para Venezuela. Então, depois disso, eu comecei a estudar para ser operário aeronáutico, tá? E depois disso foi que tudo era um livro. Quando a gente abriu a câmera e eu vi porque você sempre foi muito forte. Você, em Israel, você era é, forte, vivia ao sol moreno, dançava Sim. aquelas danças maravilhosas, né? Venezuelanas, um charme, né? Você sempre foi um charme. E aí, de repente, eu olho você estava magro, mirrado. O que aconteceu quando você voltou para a Venezuela? Olha, essa impressão não somente tive você. Essa impressão eu tive outros amigos que não, você conheceu também, que quando eu abria, ligava a câmera, ele dizia: Nossa, o que passou com você? Está enfermo? Está doente? Que acontece? Não, é a situação do país, porque não era a mesma coisa. Eu lembro muito bem que eu tinha com a minha esposa, naquele tempo ainda não estamos casados, mas íamos para a loja e a loja ficava muito longe da casa. Eu tínhamos de acordar talvez 3, 4 da manhã, saíamos embora da casa dela, ela com outros irmãos, porque fazíamos um grupo para ir comprar. Mas então chegamos, quando chegamos, conseguíamos que já tinham pessoas 2 dias fazendo Fila. aquela fila para poder pegar os alimentos. Então, quando nós entrávamos na loja, eu lembro muito bem que eles põem um selo, Uau! tá? Sim, jamais tinha vivido isso na Venezuela. Então, depois disso, eu achava que teríamos 3.000, 3.500, 4.000 números. E entrávamos na loja às 11, quase 12 da noite. Eu chegamos no lar às 4 da manhã, passávamos todo o dia com fome, porque não tínhamos como comprar comida, todo o dia com fome, esperando somente para entrar na loja. Então, quando nós entramos na loja, que já íamos pegar, que sei eu, chicken, como que fala chicken Frango. um frango, então já não, a loja não tinha frango. Não tinha frango, não tinha carne. Se íamos comprar um pacote de farinha, tinha que ser somente um para 4 pessoas que morávamos na casa, tá? E eu somente podia comprar uma vez
por semana, uma vez. Então, um quilo de farinha, somente uma vez por semana, para 4 pessoas, você pode imaginar isso? Então, assim com a farinha, assim era com frango, assim era com a leite. Leite era impossível. Era uma coisa, era como se eu estava em Israel, estive em Europa e eu vim para um conto de fadas. Não, Um inferno. a Venezuela que eu deixei antes de ir embora para Israel era outra Venezuela diferente quando eu voltei. Então, foi muito difícil a guerra também psicológica, porque era também como fazer que o dinheiro viera para tudo que você, as necessidades, o que você precisava, os artigos, os artigos básicos de uma casa, o papel de banho, a leite, o arroz, somente para fazer uma refeição era um sacrifício. Então, era muito forte, era muito forte. E aquele cara somente aparecia na televisão falando como que se tudo fosse um conto de fadas. Ela misturava fatos reais, históricos, com acontecimentos que somente eram frutos da fantasia dela. Então, era muito forte, muito forte. A igreja, assim, nas igrejas, era um constante clamor, fazendo oração, tudo o louvor que eu deixei na Venezuela, agora é somente tristeza, mágoas, lamento, era muito, muito forte, muito forte. E depois disso, começou a mudar e começou o êxodo. Todo mundo começou a diáspora pouco a pouco. Os cerebros, aqueles que tinham a possibilidade, eu tentei várias vezes, mas depois disso eu fiz casamento, eu não tive festa no meu casamento, eu não tive uma lua de mel, foi muito lua de mel. Falou bem? Sim. Foi muito, muito bonita. Jamais deixei de ser bonita porque eu tinha a minha esposa e isso era suficiente para mim. Mas não era aquele casamento, aquela cerimônia que eu tinha sonhado sempre, tá? E era forte aquela oração que eu fiz. Eu sou teu filho, Senhor. Como é possível que um filho de você passe por isto, tá? Eu comecei a perder peso, por isso que estava muito mais magro. Nossa, não somente pela refeição, era todo o tempo a gente pensando o que eu vou fazer, como eu vou fazer amanhã. Agora estou casado, eu tenho responsabilidade muito maior. O que vamos fazer? Foxy, uma coisa é contar, outra coisa é viver.